Mais um culto fé, mais uma quarta-feira aqui, para podermos compartilhar da palavra de Deus e receber daquilo que Ele tem para nós nessa noite. Obrigado, Jesus, obrigado pela Tua presença, obrigado porque o Senhor chegou primeiro. Aleluia. Queria compartilhar com você um texto da palavra de Deus que está ali em Efésios, primeiro capítulo de Efésios, a partir do verso 3, diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Ela é viva e eficaz, é mais penetrante que uma espada de dois gumes. Que ela venha no mais profundo do nosso interior, Senhor Deus, fazendo a divisão. Pai, que essa palavra venha nos cortar e nos transformar, Senhor. A tua palavra, ela é luz para o nosso caminho, ela é lâmpada para os nossos pés. A tua palavra é vida para quem acha, ela é saúde para o nosso corpo, para os nossos ossos. Uma vez que nos encontramos com a tua palavra, a nossa vida nunca mais é a mesma. Vem fazer aquilo que só o Senhor pode fazer. Vem trazer rema, vem trazer revelação, a palavra que muda o destino, a palavra que muda a situação. Vem, Senhor Deus, iluminar os olhos do nosso entendimento. Eu te peço por espírito de revelação e sabedoria no pleno conhecimento de Cristo Jesus, para que os nossos olhos espirituais sejam abertos, que nós possamos entender qual a esperança do nosso chamamento em ti. Senhor Deus, que enriqueça, o teu espírito cresça. Por misericórdia, usa a minha boca, vem falar conosco mais uma vez. Que não sejam palavras humanas, mas que sejam palavras inspiradas e direcionadas pelo Senhor, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Aleluia. Eu amo esse texto de Efésios capítulo 1. Eu quero compartilhar um pouco ele com você. Esse é um texto muito rico, mas eu gosto muito desse texto porque um dia ele me atravessou, um dia ele me transformou quem eu era. E hoje eu estava falando para Deus o que eu poderia falar, e eu queria compartilhar isso com você. Vira para essa pessoa que está do seu lado e fala para ela bem assim: você tem um pai. Você tem um pai. Não importa qual a sua história, não importa o que aconteceu com você, Jesus me trouxe aqui para te dizer nessa noite: você tem um pai. Mas meu pai já morreu, querido. Deus é eterno. Ele quer se apresentar para você como um pai que ama e cuida dos seus filhos. Eu sempre gosto de cantar, né? Antes, cadê o Antônio? Foi embora? Te deixou? Tá bom, Pedro vai se virar aqui. Ré maior, Pedro, por favor. Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto e outros de longe. Com licença, eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar, amigo confidente, um pai que sempre sabe te aconselhar, mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar.
Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar, amigo confidente, um pai que sempre sabe te aconselhar, mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, eu sou a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não é ele. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Obrigado, Jesus, pela tua revelação e pela tua paternidade a nós. Obrigado porque nessa noite nós não estamos sozinhos, nós não vivemos sozinhos, nós não estamos desamparados. Nós temos um Pai que é presente, que cuida de nós em cada momento. Que essa revelação desça ao nosso coração, sabendo que independente da circunstância e da situação, o Senhor não muda, o Senhor continua o mesmo. Não importa quem nos abandonou, o Senhor não nos abandona. Essa é a verdade da nossa vida, Pai. Aleluia. Paulo está escrevendo aos Efésios essa carta, e eu amo porque ele traz uma revelação tão profunda. Ele começa: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Ele já nos abençoou. A Bíblia não está dizendo bendito seja aquele que vai nos abençoar. Não é uma expectativa de um futuro incerto. Quando Paulo escreve falando sobre a bênção que Deus tem para nós, ele não escreve falando que Deus ainda vai fazer, mas ele escreve dizendo que Deus já nos abençoou. Aquilo que eu preciso, a bênção que eu preciso, aquilo que Deus tem para a minha vida, não é uma realidade para o futuro, mas é uma realidade que já foi liberada nas regiões celestiais. E Paulo está dizendo: bendito seja Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas. E sabe o que quer dizer todas no grego? Todas, tudo aquilo que você precisa já está disponível no seu Pai. E aí ele continua falando: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Talvez uma das maiores crises que a gente vive no nosso tempo é a crise de identidade. Nós temos muita informação. O mundo hoje está diante de você. Você abre o seu celular e você tem informação de todos os lugares. Você vê a vida de todo mundo. Você sabe o que todo mundo tem. E às vezes a gente projeta um ideal de uma vida que está na tela do celular. E aí eu começo a ver dentro de mim um ruir de uma identidade, porque eu acredito que eu não sou bom, ou eu não sou querido, porque eu não tenho algo específico. E a nossa identidade começa a crescer em torno daquilo que a gente pode ter, ao invés daquilo que a gente é. Então nós somos roubados na nossa identidade, porque nós queremos ter para ser. O que você precisa já está disponível, você já tem.
Tudo que você construir aqui, quando você morrer, vai ficar para alguém. Se trabalhou e ajudou, maravilhoso. Se não, vão usufruir igual. Aqui nos Estados Unidos é um pouco diferente, né? A lei é um pouco diferente. Você faz o testamento vale. No Brasil, nem se você quiser, você pode deixar para outra pessoa. No mínimo 50% do bem de alguém vai ficar para o filho, gostando ou não gostando. Quando você morrer, o máximo que vai com você é uma roupinha bonita. É o terno do dia do seu velório. Ou vestido. Sei lá, isso se o coveiro não roubar também. Vamos todos. E quando alguém lembrar de você, vai lembrar do que você tinha ou de quem você era. Porque depois que morreu, querido, sua assinatura não vale mais nada, seu dinheiro não vale mais nada. Você não pode passar cheque, acabou. Agora, quem você era vai continuar. Quando a sua família se reúne para falar de alguém, e ela começa a contar histórias sobre uma pessoa que já morreu, fala, nossa, fulano era tão bom, ele tinha um carro tão bonito. Não. Você compartilha histórias que de alguma forma te marcou. Nossa, fulano era tão engraçado, era tão cheio de vida. Fulano, quando chegava no ambiente, ele alegrava o ambiente, ele era tão feliz, ele era tão legal. Ele tinha essa coisa de unir a família em torno dele. E eram momentos tão bacanas. Meu pai faleceu um pouco tempo atrás. E apesar de todos os defeitos do meu pai, de grandes falhas que ele teve na vida, todo mundo fala bem dele. Eu tenho motivo para não falar bem. Mas todo mundo fala, todo mundo que conheceu fala bem. Fala, nossa, ele era uma pessoa maravilhosa, onde ele chegava, fazia amizade com todo mundo. Eu sou o extremo oposto, eu puxei minha mãe, sou o bicho do mato. Meu pai era diferente, ele chegava, aonde ele sentava, ele virava amigo da velhinha da esquina, e ele virava amigo de todo mundo, das crianças, dos adolescentes, todo mundo gostava. Deixou alguma coisa, uma história pela qual alguém pode se lembrar dele, muito além daquilo que foi construído através de trabalho. É maravilhoso você trabalhar e de repente alguém se lembrar de você porque você era generoso. Maravilhoso. Maravilhoso, mas ninguém vai se lembrar de você pelo que você teve, vai se lembrar pelo seu caráter, por quem você é. E conforme o mundo vai avançando, a tática de Satanás é exatamente nos tirar do lugar onde a nossa identidade é mais importante do que o nosso bolso, onde a nossa identidade é mais importante do que a nossa função no mundo, na sociedade, na igreja, onde a nossa identidade é mais importante do que a sua profissão, onde a nossa identidade é mais importante da carteirinha que você carrega no seu bolso. Vai tudo morrer com você. Ninguém vai poder pegar sua carteirinha para nada. O título que você obteve não vai ficar para outro. Vai tudo passar. Mas o que você deixou no mundo? Qual foi o legado? E o problema dessa confusão que acontece para a gente é porque nos falta a consciência de quem nós somos para Deus. Às vezes, e entenda com muito amor e carinho que eu estou falando, você pode ser a pessoa mais ávida em trabalhar para Deus e fazer coisas maravilhosas para Deus. O seu trabalho não muda em absolutamente nada o amor de Deus em relação a você. Ele não vai te amar mais e nem vai te amar menos. O amor que Deus sente por alguém que senta aqui e só assiste o culto é o mesmo por alguém que pega o microfone. Deus não tem filhos preferidos. Agora, a gente pode falar sobre maturidade. Maturidade te dá acessos. E Deus, sendo um pai zeloso, não vai deixar um filho imaturo mexer com uma faca.
Porque ferramenta não é para criança, ferramenta é para adulto. Então existem acessos que vão estar disponíveis para filhos maduros. Só que quando fala a respeito do amor do Pai por cada um de nós, Ele não tem filhos preferidos. Ele ama todos na mesma medida. O grande problema é a forma como nós aceitamos esse amor. Quando a gente vê a história do filho pródigo, tinha 2 filhos, um que decidiu pegar tudo, que ele não tinha direito, porque o pai não tinha morrido. Você só tem direito depois que morre. Ah não, eu quero a minha parte. O pai não tinha obrigação, mas o pai era bom. Vai. Não vou brigar não, toma. Foi, gastou tudo, viveu a vida que... E a gente olha para esse filho e está sempre falando dele, mas tem um filho que ficou dentro de casa e que não tinha a dimensão do amor do pai, porque queria ser reconhecido pelo que fazia. A identidade do filho não estava na filiação, a identidade dele estava no quanto ele podia ser útil para o pai. Deixa eu te dizer, você pode ser útil para o seu pai terreno, para os seus pais terrenos. Deus não precisa de nada. Nada. Nada, nada. Deus nos dá a oportunidade de sermos úteis no seu reino, dá. Nós podemos fazer coisas para Ele, mas Ele não precisa. É a bondade dEle que nos inclui no seu plano. Mas se Ele quiser, Ele fala e cria. Ele não precisa. Então muitas vezes nós vamos construindo a nossa vida numa ideia de que nós precisamos fazer, e nós fazemos muito, e muitas vezes nós fazemos muito porque nos falta a noção de que o Pai já nos ama. Eu te falo porque que essa palavra um dia me atravessou, porque eu era essa pessoa. Como meu pai se separou da minha mãe, eu era muito novo, eu não conseguia enxergar Deus como meu pai. Porque pai, não sei se você sabe, mas a forma como você trata seu filho está determinando a forma como ele vai ver Deus. Cuidado. Era difícil chamar Deus de pai se eu não tinha essa experiência tão próxima da minha vida. Então eu queria fazer. Porque o jeito de ser aceito é fazendo. Então eu precisava ser útil. Porque quando você não tem senso de valor, você se vende. Quando você não consegue aceitar que você é amado só por ser amado, você quer agradar. Não, preciso fazer não sei o quê, porque, né? Preciso estar aqui, eu preciso, preciso. Se o seu fazer está em buscar o amor de alguém, está errado. E durante muito tempo eu achava que o meu muito fazer era suficiente, e fazia com que Deus me amasse, até um dia que esse texto me atravessou. Porque quando nós trabalhamos, nós estamos nos oferecendo para uma vaga. Quando você vai para uma entrevista de emprego, você vai para a entrevista para ser entrevistado e você vai competir com outras pessoas a respeito de uma vaga, ok? Só que quando você descobre que não precisa competir com ninguém, porque a vaga já foi preenchida por você, é diferente. Às vezes nós caminhamos e construímos a nossa vida em torno disso. Estou sempre numa competição porque Deus precisa me escolher. Estou sempre numa competição ou num muito fazer, porque de alguma forma eu preciso atrair o favor de Deus. Nem sua oração muda Deus, sua oração muda você. Sabe por que a gente ora? Não é para que Deus se compadeça, é para que a gente seja mudado à medida em que a gente se relaciona com Ele. A oração não é para Deus, é para você.
É você que muda quando ora, é você que muda quando jejua. Não, vou fazer uma campanha, vou entrar num jejum. Deus vai ter que fazer. Deus não se obriga a você. Deus não se obriga. Deus, ele é fiel à sua palavra e ele se obriga a ela. Deus não vai fazer nada que não esteja na palavra dele. Nada que esteja, não, Deus vai fazer o que está na palavra e ele tem compromisso com ela. Mas nenhuma coisa que você fizer vai mudar Deus. E aí ele fala assim, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Deixa eu te dizer, você não é um acidente da história, você não é um acidente de percurso para ninguém. Deus te escolheu nele antes que tudo fosse criado. Antes que a sua família existisse, Deus já tinha te escolhido. Antes que você tivesse nascido num país, Deus já tinha te escolhido. Antes de qualquer coisa, Deus já tinha te escolhido. Não foste vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós. E quando você entende que Deus te escolheu antes que você fizesse qualquer coisa, muda tudo. Muda tudo, muda tudo. Você não faz porque você precisa ser aceito, você faz porque você já foi escolhido. Quando você sente o amor de Deus, você quer transbordar esse amor, e aí você começa a fazer coisas para Deus, não baseado numa aceitação, numa necessidade de que Deus olhe para você de uma forma diferente, mas porque você quer agradar ao seu Pai, porque o ama. A palavra escolheu mostra que Deus foi intencional. Você pode até olhar para o lado e falar, nem é tão bonito assim. Aí você conhece mais a vida do irmão e você fala, não, fulano, Jesus. Sim. Deus já te conhecia antes de você ter sido formado no ventre. E Ele te escolheu sabendo a porcaria que você era. Porque às vezes a gente se acha muito bom, mas quem te conhece sabe que você não é essa Coca-Cola toda. A gente às vezes quer se colocar num lugar que a gente não está. E deixa eu te dizer, você pode ser a pessoa mais santa e irrepreensível, você sempre tem que melhorar. Sempre, sempre. Chegou no ápice, está maravilhoso, me avisa que eu não quero estar perto quando o redemoinho te levar. A Bíblia diz que andou Enoque com Deus e Deus tomou para si. Enoque deveria ser um cara, meu Deus, eu quero ele perto de mim. E foi, queridos, quando você tiver chegado no ápice, você vai morrer. Acabou tudo que você podia fazer. Acabou, já foi. Com todos os seus defeitos, Deus olhou para você, mesmo aquilo que você não gosta em você, Deus criou e falou, escolhi, desse jeitinho. Vai ter gente que vai amar, vai ter gente que vai odiar, mas eu escolhi. Às vezes a gente se preocupa demais com quem gosta ou quem não gosta. A Bíblia está dizendo que Ele nos escolheu. O mundo vai querer te dizer o contrário. Sabe quando você era criança e na hora da educação física, alguém não te escolhia para o time? Não sabe, Fábio? Sempre foi, craque, né? Pois é, mas alguém passou por isso de não ter sido escolhido. E se não foi na hora da educação física, foi em algum outro momento. Algum dia você foi rejeitado de alguma forma. Todos nós já passamos por isso. E às vezes nós deixamos que a rejeição molde quem nós somos. E aí nós começamos a construir a nossa vida não em torno da verdade da palavra de Deus que diz que nós já fomos escolhidos, mas nós começamos a construir a nossa vida em torno da palavra do homem dizendo que nós somos rejeitados. Não, você não. A sua roupa não é conveniente. O jeito que você fala
não é conveniente. Ah, você exagerar demais. Não, você é quietinho demais. Não, você é sem noção. Não, você se irrita muito fácil. Deus te escolheu assim mesmo. Sabe por quê? Porque o que te transforma para chegar no lugar que Deus determinou para você é a realidade da identidade que Ele tem para você. Quando você descobre que Ele é seu Pai, você começa a ser transformado de acordo com a realidade de um filho amado de Deus. Gente que é amado é diferente. Quando você entende que é amado, você fica diferente. Quando você fala, fulano é mal amado, o que você pensa? Naquela sua vizinha que furava a bola quando caía no quintal dela. Mal amada. Você pensa numa pessoa ranzinza, numa pessoa amargurada. Mas quando você é amado, não há espaço para tristeza ou amargura, porque essa é uma realidade que te preenche. Quando você descobre que você foi escolhido, que Ele te amou, e foi antes que você falasse, antes que você aprendesse a andar, antes que você aprendesse a abrir a sua Bíblia e falar, quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, quero compartilhar um texto que está ali na palavra de Deus, antes que você aprendesse isso, Ele já te amava. Quando você entende isso, a rejeição perde força. Você não precisa de muita aceitação. Ser amado por Ele basta. A comparação perde força. A insegurança perde força. Eu e você precisamos entender que a nossa identidade não vem do que estão dizendo sobre nós. Vem daquilo que a palavra de Deus diz ao nosso respeito. E ela diz que você já foi escolhido nele antes da fundação do mundo. Ele já tinha traçado um plano para te adotar. Você não foi chamado de servo. Porque às vezes a gente quer se relacionar com Deus assim. Eis aqui o teu servo. Nada contra, querido. Eu sei que muita gente como eu veio de uma igreja tradicional. Que nós nos colocávamos nessa posição o tempo inteiro. Mas é diferente você falar eis aqui o teu servo para falar eis aqui o seu filho. A proximidade é diferente. A intimidade é diferente. Efésios 1:5 diz que em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Deus não precisa de trabalhadores. Deus precisa de filhos. O seu trabalho não te torna ninguém em Deus. Ninguém. Não é porque hoje existe um título que você se torna melhor que alguém. Todas as vezes que eu vou me apresentar, principalmente aqui na igreja, eu faço questão de me apresentar como Henrique, um dos pastores. Você pode me chamar de pastor. Ah, pastor Henrique. Amém, glória a Deus. Mas antes de ser pastor, Deus me deu um nome. Antes de ter um título, Deus me deu uma identidade. E às vezes nós achamos que Deus está trocando as coisas de ordem. E Deus não está. Deixa eu te dizer, o Deus Todo-Poderoso desceu e se fez homem. Por que a gente quer se colocar num lugar diferente? É forte, Terra. Por quê? Nós já fomos predestinados, queridos. Ele não disse te predestinei antes da fundação do mundo para ter um cargo.
Te predestinei para ser filho. Quando você é funcionário, você tem um nível de acesso, um nível de intimidade. Mas quando você é filho, a despensa está aberta para você. Você não precisa pedir para beber água. Você tem acesso. Os lugares escondidos passam a ser para você. Tem lugar na sua casa que não é todo mundo que entra, mas o seu filho entra porque ele é seu filho, você confia nele. Tem lugares que Deus destinou que não é para os funcionários. Tem lugar que Deus destinou que não é para os apóstolos, não é para os pastores, não é para os mestres, não é para os evangelistas, não é para os profetas. Tem lugares que Deus destinou que não é para o diácono, não é para o líder de departamento. Tem lugar que Deus destinou que é para filho. Você só vai ter revelação da dimensão do amor de Deus por você quando você aceitar que antes de qualquer coisa que você faça, você é um filho de Deus. Porque quando você torna muito importante o que você faz, mais do que quem você é, você se torna religioso. E eu não vou falar por você, vou falar por mim. Pensa no padrão. Nossa, era monte, era jejum, era oração, era círculo de oração. A igreja que eu era tinha círculo de oração. Eu estava no círculo de oração, eu estava em todos, o horário que fosse, eu estava lá cumprindo. Junto comigo para todos os lugares ia a soberba e o orgulho, dizendo: você é muito crente. Você merece mais, porque você faz mais. Quem nós queremos nos tornar? A gente vive uma época em que a gente tem que tomar muito cuidado. Um dia eu estava conversando com uma pessoa e ela estava falando sobre a admiração que ela tem por uma certa figura pública, que eu também tenho. E acho uma pessoa incrível, assim, de Deus. Essa palavra, uma pessoa profunda. Mas às vezes a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso discurso muito perfeito, para que ele não disfarce a nossa arrogância espiritual. Nós nos tornamos aquele que aponta, mas nunca aquele que estende a mão. A gente está sempre pronto para dizer as falhas dos outros, mas nós nunca estamos prontos para estender a mão e dizer: vem, vou te ajudar a se levantar. Um dia eu estive aí nesse lugar, eu sei que não é legal. Você quer ajuda? Você quer sair daí? E você está me olhando com essa cara assim. E é verdade. Às vezes a gente esquece que a gente foi amado e perdoado. Aí a gente vê a vida de alguém e fala: meu Deus do céu, não tem jeito, não vai mudar nunca. Um dia alguém olhou para você e falou a mesma coisa. Deus vai colocar gente na sua vida para começar a valorizar quem você é. Mais do que o que você faz. Você pode ser bom em muitas coisas, só que você precisa de gente que te ama, não pelo seu título, nem pelo que você tem, mas por quem você é. Gente que vai sentar do seu lado e vai rir, vai se alegrar. Gente com quem você vai poder ser gente. Porque quando a gente é crente, a gente às vezes esquece que a gente é gente. Logo quando eu mudei para cá e eu comecei a vir em Lagoinha Sarasota, tinha um game night. Eu não sou tão velho aqui, mas já estou há um tempo.
Aí o Game Night, o povo ia lá para casa do pastor Elvis. E aí tinha jogo, o pessoal se divertia, ria, brincava. Era crente sendo gente. E eu achava aquilo tão diferente. E ele falava, vamos jogar. Eu falei, não gosto. Porque eu não aprendi a ser gente. Eu aprendi a ser crente. E aí, quando você tem que se tornar gente, é desconfortável. Rir, brincar. A gente se acostumou com a cara fechada, com o dedo do profeta, né? Se você é de igreja pentecostal, que nem eu. E a gente não se acostumou com ser gente. Romanos 8,15 diz que vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez com medo, mas receberam um espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Abba quer dizer Paizinho, Pai querido, Pai próximo. Às vezes nós queremos impressionar a Deus. E nós vamos orar, nós levantamos. E às vezes a nossa voz é assim, a gente fala assim. E a gente vai orar e a gente fala, amantíssimo, poderoso, eterno, excelso. Não está errado. Deus é isso tudo. Mas Paulo está dizendo que Ele nos deu um espírito, pelo qual quando nós nos direcionamos a Ele, nós não dizemos poderoso, sublime, aquele que está sentado num trono alto e distante. Nós chegamos diante dele e dizemos, Paizinho, Pai que está próximo, Pai querido, um Pai que cuida, um Pai que ama. Era muito difícil para mim essa realidade. Paizinho, Pai. Eu não conseguia começar nenhuma oração dizendo Pai. E Jesus, quando vai ensinar a orar, Pai nosso. Talvez você tenha tido um pai maravilhoso, isso tenha contado muito para você, mas talvez você seja a pessoa que não teve esse pai, porque morreu, porque te abandonou, ou às vezes você até teve um pai, mas era órfão de um pai presente. Ele até estava na mesma casa, mas ele não era pai para você. Deus quer trazer a revelação de um pai perfeito, um pai que te ama e que cuida de você. Deus quer que você perca essa necessidade de batalhar para conquistar o amor de Deus, porque essa já é uma verdade sobre você, escolhido nele, amado por ele, filho adotado. Querido, adoção não é o filho que diz, quero esse pai, é o pai que olha e fala, quero esse filho. Deus olhou para você e fala, eu quero ele assim. É chato, é turrão, é dramático às vezes, mas eu quero. Nós fomos escolhidos. 1 João capítulo 3 verso 1 diz, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Não é uma mentira, não é uma historinha, nós somos filhos de Deus. E deixa eu te dizer, Ele é presente. Às vezes você pode não perceber, mas Ele não te larga um minuto.
Talvez a sua história não tenha sido legal, deixa eu te dizer, até na sua história ruim, Ele estava lá cuidando para que você tivesse chegado com vida aqui hoje. De repente você deixou de viver muita coisa, porque Deus te livrou. Ele não te deixou um segundo sozinho. A maior revelação do Evangelho não é só sobre nós sermos perdoados ou sermos salvos. A maior revelação do Evangelho é que nós fomos recebidos como filhos. Um pai dá direção, um pai garante destino, um pai dá proteção. Deus tem direção, a direção que você precisa, querido. A sua vida, estou perdido, o que eu vou fazer? Deus tem a direção, porque Ele é um pai que se preocupa com você e Ele quer te dar direção. Deus tem um destino, Ele já escreveu uma história. Antes que você fosse formado, todos os seus dias já estavam escritos no livro. O salmista vai dizer isso: antes que me formasse, antes que o Senhor me viu no ventre, ainda informe, quando não tinha forma nenhuma, ninguém sabia como era só um embrião. Deus já tinha me visto, e Ele já tinha escrito cada história, cada dia Ele já tinha escrito, preparado para você. Existe uma história que o Pai já escreveu para você. Talvez você tenha passado um tempo perdido. Talvez você tenha querido escrever a sua própria história. Mas hoje Jesus está dizendo assim: eu tenho uma história boa para você. Eu sei os planos que eu tenho a respeito de vocês. São planos de paz e não de mal, para vos dar um fim, um destino, um propósito, para te dar um fim, para te dar uma finalidade, para você chegar e entender por que você viveu o que viveu, para te dar um fim e uma esperança. Deixa eu te dizer, tudo que você viveu até aqui não está determinando o fim da linha. Deus ainda está te dando uma esperança. Ainda existe algo para ser escrito na sua vida, mas você precisa entender esse lugar de filho de Deus. Um pai oferece proteção, e aí proteção em todos os sentidos. Até na provisão existe proteção. Mateus 6,26 diz assim: observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês mais muito valor do que elas? Se Deus cuida dos pássaros, quanto mais cuidará dos seus filhos. Você não é órfão. Você não foi abandonado. Você não foi esquecido. Você tem um pai. Você tem um pai. Queria que você se colocasse de pé. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar, amigo confidente, um pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa,
Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Talvez você tenha passado a sua vida inteira correndo atrás de um reconhecimento que você nunca teve. Você tentou agradar alguém. De repente seu pai terreno, de repente sua mãe foi seu pai, de repente até a Deus. Você passou um tempo tentando fazer as coisas para poder ver se ia. Você foi escolhido antes de ter nascido, antes que você pudesse fazer qualquer coisa. Antes que você tivesse um cargo. Antes que você tivesse qualquer habilidade. Antes que você tivesse aberto uma conta no banco. Antes que você tivesse o primeiro documento. Deus já tinha te escolhido. Eu não sei se de alguma forma você se identifica com alguma coisa, mas eu queria te chamar aqui na frente que eu quero orar por você. Você não precisa ter vergonha. Existem coisas que acontecem na nossa vida e que a gente simplesmente não tem culpa. Não tem. De repente a sua história não era para ter sido vivida assim, mas alguma coisa aconteceu. Jesus quer curar a ferida do seu coração, para que você entenda que você não precisa provar nada. Você só precisa receber esse amor. Você precisa ter vergonha, vem aqui na frente se você se identificou de alguma forma. O Espírito Santo vai abraçar pessoas aqui nessa noite. De repente você cresceu sentindo falta. Porque te faltou esse abraço. Você cresceu parecendo que está sempre devendo alguma coisa. O Espírito Santo nessa noite está te dizendo: você foi escolhido antes. Quando você foi ferido, quando você foi abandonado, Ele não te abandonou. Ele continuou. E nessa noite o Espírito Santo derrama sobre você bálsamo. Bálsamo que cura. Bálsamo que restaura. Bálsamo que te entrega de volta a identidade que tentaram te roubar. Você é filho, você é filho, você é filho. Você é filho, você é filho, você é filho. Você é filho, você é filho, você é filha. Você é filho amado, você é filha amada. Você é filho amado, você é filha amada. Você é filho amado, você é filha amada. Essa é a realidade que o céu fala sobre você. Você é filho amado, você é filha amada.
vem em meus braços descansar. Nos envolva nessa noite, Espírito Santo de Deus. Vem descendo sobre a vida de cada um desses, Pai. Abraça-os com seus braços de amor. Eu não sei o que eles viveram que de alguma forma tentou tirar eles desse lugar. Mas essa noite existe uma palavra do céu dizendo: você foi escolhido antes. Antes que você fosse ferido, antes que você fosse abandonado, antes que você fosse traído, eu te escolhi antes. Foi antes. Eu cheguei antes. Eu cheguei antes. Filho amado, vem em meus braços descansar. Nós declaramos a consciência da paternidade do céu sobre a vida deles. A consciência da presença de um pai que não abandona, mas cuida, protege, fortalece. Um pai que ressignifica histórias. Um pai que dá sentido. Um pai que escolhe apesar de qualquer coisa, apesar de qualquer história. Um pai que escolhe antes. Um pai que vê antes. Um pai que dá um nome. Mas também dá amor, dá cuidado. Seus filhos possam ressignificar tudo através do teu amor e da tua paternidade, Senhor. Que eles possam entender que existe um Pai do céu que os ama com amor tão violento, com amor tão poderoso. E que não existe nada nesse mundo que os separe desse amor. Um amor que não viu o que eles fizeram, mas um amor que os aceitou antes. Um amor que os tornou herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Que eles possam ser inundados por essa convicção, por esse amor e por essa paternidade, por esse cuidado do céu sobre a vida deles, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode ficar de pé. Sabe, meus irmãos, Deus sempre vai colocar pessoas na sua vida que vão ressignificar a sua história. Quando você entende que Deus é seu Pai, Deus é Espírito. Nem sempre Ele vai aparecer fisicamente. Se você tiver essa experiência, glória a Deus. Mas Ele vai mandar alguém. Sempre vai aparecer alguém. Eu lembro que quando eu era ainda adolescente, tinha um pastor Felipe. Ele não podia me ver, que ele me abraçava. Ele falava: filhão, tá tudo bem? Eu falava: tá tudo bem, pastor. E eu achava estranho, né, me chamar de filhão. Eu falava: não, você é como um filho para mim. E ele não tem noção do quanto ele foi importante na minha vida. Deus usou a vida dele tantas vezes para ser aquela figura de pai. Fala: filhão, as pessoas não acreditam em você, mas eu acredito. Um dia você vai ser um pastor. Um dia você vai ser um homem de Deus. Deus sempre vai colocar alguém. E é importante que você entenda que é Deus falando com você. Não, filhão. E eu era rebelde, irmãos. Era terrível. Porque quando você cresce sem pai, você perde a noção do limite. Porque pai dá limite. Eu era terrível. Mas toda vez ele vinha com a palavra e dizia: você não é isso que estão dizendo.
Você é um homem de Deus. Um dia você vai estar pregando. E às vezes do nada, falava, nossa Senhor, acabou o meu perfume. Um dia aquele homem chegou, se você já teve aula comigo no Carisma, eu já contei essa história. Falei, Deus, acabou meu perfume, poxa. Cheguei na igreja, ele me deu um abraço, tudo bem, filhão? Tudo. Eu falei, nossa, pastor, você está cheiroso. Ele, você gostou? Eu falei, gostei. Ele enfiou a mão no bolso do terno, tirou o perfume e falou, toma, é seu. A melhor coisa que tem é você aceitar como Deus, como Pai. Não vai te faltar nada. Não vai te faltar nada. Não vai te faltar palavra, não vai te faltar identidade, não vai te faltar amor. Deus sempre vai enviar alguém que vai derramar amor sobre sua vida. Não tenha medo de ser amado. Não tenha medo de ser amado, porque às vezes a gente também vira bicho do mato, né? E fica... Alguém chega perto, a gente quer avançar na pessoa. Alguém vai amar você, e quando essa pessoa amar, é Deus dizendo, eu estou aqui, eu não te abandono. Eu estou presente, eu não me esqueço. Faltou de um lado, eu estou mandando de outro. Receba. Nós sempre fazemos uma oração no final do culto. Hoje foi um pouquinho mais, né? Mas vai ser rápido. Sempre fazemos uma oração, que é uma oração de entrega. Uma oração que você diz sim para Jesus. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração e você repetisse essa oração comigo. Eu não sei se você vai fazer essa oração pela primeira vez, mas repete, porque todo dia a gente precisa entregar a vida para Jesus. Diz assim, Senhor Jesus, Paizinho, nessa noite, eu te entrego a minha vida. Reescreve a minha história. Escreve o meu nome no livro da vida. E eu que andei perdido, me afastei da casa do Pai, hoje volto arrependido, sabendo que o meu Pai me aceita. Se você fez essa oração pela primeira vez, eu quero te conhecer. A gente vai contar até 3. Você vai levantar sua mão. Na casa do Pai tem um quarto para você. Na casa do Pai tem comida, tem bebida. Quando o filho volta para a casa do Pai, tem sandália, tem uma capa nova, tem um anel, tem autoridade para você. Se você fez essa oração pela primeira vez, eu quero te conhecer, vou contar até 3, você levanta a sua mão, a gente quer orar por você. Se você está aí na internet nos acompanhando, e você quer fazer essa oração, digita aí hashtag eu decido por Jesus, nossos moderadores vão orar com você também, vão pegar o seu nome, a gente quer se conectar. Vou contar até 3, você levanta a sua mão, conto 1, 2, 3, existe alguém aqui nessa noite que quer entregar sua vida para Jesus, ou quer retornar? Vem aqui na frente. Ah
Thomas, aqui a gente entende que tem uma festa quando alguém volta para Jesus, quando alguém aceita Jesus. Você é um filho, e quando o filho volta para casa, o pai faz festa. Só que aqui a gente faz festa também. E eu vou contar até 3. Você vai virar e você vai conhecer uma família. Não tem ninguém perfeito, mas Jesus é perfeito. Jesus é o Pai perfeito. E a gente está caminhando com Ele, evoluindo, crescendo. E vai ser assim com você também. Eu vou contar até 3 e a gente vai celebrar a sua vida aqui nessa noite. Vamos, Cris. 1, 2, 3. Seja bem-vindo, Thomas. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode fazer festa aí no seu lugar. Aleluia. Aleluia. Pode acompanhar eles ali, Tomás. Meu Deus. Jesus é lindo demais, irmãos. Foi Deus, por que eu vou falar essa palavra? Queria estar aqui sapateando com vocês. Jesus preparou essa palavra para o Tomás. Aleluia. Meu querido, Ele é um pai que se preocupa. Vou orar para terminar, tá bom? Que a gente já foi muito tempo. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa oportunidade, por esse dia. Obrigado porque o Senhor olha para nós e o Senhor nos ama com amor incondicional. O Senhor nos vê quando ninguém nos vê. A gente pode estar escondido lá no pasto atrás das ovelhas. Mas o Senhor sabe que está faltando alguém, o Senhor manda buscar. Nessa noite nós fomos encontrados pelo Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Que teu povo possa viver um restante de semana extraordinário, abençoado, cheio da graça, do poder de Deus. Que eles vejam o teu cuidado em tudo, Pai. É o que eu te peço e desde já te agradeço em nome de Jesus. Vá com Deus, viva a melhor semana da sua vida. E no domingo nós estamos aqui, 3 cultos de celebração. Deus te abençoe, boa noite. Desculpa o horário.